É com uma grande alegria que nós iniciamos nesse momento, mais um momento de reflexão, né, com as mensagens do Livro da Esperança, que realmente é uma obra que nos oportuniza belas reflexões em torno do Evangelho de Jesus, né, e também a partir dos comentários do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. É um breve comentário para nós também salpicarmos entre um momento de leitura, um momento de conversa, a respeito de um assunto que sequencia. Esse assunto já vem umas 2 semanas, nós estamos conversando sobre o uso da língua, o uso da palavra, o uso do verbo, né, que, na verdade, diz respeito a uma ação edificante, em uso desse aparelho que é tão importante no processo de comunicação, na vida de relação de todos nós. Então, a lição de hoje é a lição 24 de O Livro da Esperança e se chama Verbo Nosso. Eu vou ler e se alguém quiser acompanhar, fique à vontade. Eu, porém, vos digo de qualquer que, sem motivo, se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo. É uma fala de Jesus que Mateus registra lá no capítulo 5, versículo 22. E depois também é lançado, né, Emmanuel também extrai do Evangelho segundo o Espiritismo um comentário de um espírito que se chama Ramanujan, que é o pai da homeopatia. Então, a gente traz aqui essa lembrança, está no corpo da mensagem, olha, o corpo não dá cólera, aquele que não na tem, do mesmo modo que não dá os outros vícios. Todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito. Então, está lá no capítulo 9, versículo 9 também. Emmanuel vem discorrendo a respeito disso. Olha, ainda as palavras. Velho tema dirás, e sempre novo repetiremos. Aqui existem palavras e palavras. Conhecemos aquelas que a filologia reúne, as que a gramática disciplina, as que a praxe, né, entretece e as que a imprensa enfileira. Referir-nos-emos, contudo, ao verbo arroja de nós, temperado na boca com os ingredientes da emoção, junto ao paladar daqueles que nos rodeiam, verbo que nos transporta o calor do sangue e a vibração dos nervos, o açúcar do entendimento e o sal do raciocínio. Indispensável articulá-lo, em moldes de firmeza e compreensão, a fim de não resvale fora do objetivo. No trabalho cotidiano, seja ele natural, quanto o pão simples no serviço da mesa. No intercâmbio afetivo, usemo-lo à feição de água pura. Nos instantes graves, façamo-lo igual ao bisturi do cirurgião, que se limita prudente à incisão na zona enfermiça, sem golpes desnecessários, nos dias tristes, tomemo-lo por remédio eficiente, sem fugir à dosagem. Palavras são agentes na construção de todos os edifícios da vida. Lancemo-las na direção dos outros, com o equilíbrio e a tolerância com que desejamos venham elas até nós. Sobretudo, evitemos a ironia. Todo sarcasmo é tiro a esmo. E sempre que irritação nos visite, guardemo-nos em silêncio, de vez que a cólera é tempestade magnética no mundo da alma, e qualquer palavra que arremessamos no momento da cólera é semelhante ao raio fulminatório que ninguém sabe onde vai cair. Irmãos, belíssima essa mensagem toda, não é? A gente não exclui nenhuma parte dela. Mas nós fizemos um momento aqui interessante, extraindo dela alguns pontos que nós acreditamos que, se reforçado por nós,
é de uma reflexão, é de um momento para vivermos um pouco melhor com resultados ou com reações um pouco melhores também. E nós começamos lá da fala do Cristo, quando Mateus registra assim, olha, eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo. Então, o Cristo já dizia isso, e a gente sabe de todo o cuidado do Cristo, em toda a sua didática, né, com toda uma metodologia muito pensada e base, né, com a base toda no amor que ele tem por nós, a gente sabe que essas falas do Cristo, elas extraídas em forma de fragmentos, né, recortes, que são feitos por Emmanuel, ou ela completa ou contextualizada, sempre vem ao encontro das nossas necessidades. Olha o que o Cristo fala, eu, porém, vos digo que qualquer que, né, não importa quem, não importa se é homem, se é mulher, se é adulto, se é idoso, se é criança, se é jovem, não importa, olha, sem motivo. Esse sem motivo é tão interessante para nós pensarmos, porque ninguém tem motivo para encolerizar, né? O motivo não é o outro. Quando nós nos sentimos encolerizados, o motivo está em mim. E, por vezes, nós encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, que o motivo é sempre o orgulho, que ainda é um vício que eu carrego comigo. Então, o vício, o orgulho, o egoísmo, mas o orgulho, ele faz com que nós nos sintamos muito ofendidos, agredidos, e isso faz com que saia, né, para fora, por vezes, o pior de nós todos. A cólera é um lado ruim, é um sentimento de violência, né? E na sequência, Emmanuel destaca esse item, né, esse fragmento lá de O Evangelho segundo o Espiritismo, que está no item 9, ele destaca o seguinte, olha, o corpo não dá cólera àquele que não a tem, realmente. Esse ímpeto, essa cólera, é algo do espírito, é algo que está no espírito, está em mim. Então, eu moro no corpo. Então, eu vou transmitir para esse corpo aquilo que eu trago de bagagem emocional, o meu patrimônio moral, espiritual, intelectual, eu vou desenvolver. E esse corpo vai permitir mais ou menos a manifestação deste espírito. Ora, se é um corpo que está deficiente, às vezes ele não vai conseguir externar ali, né? Passar a manifestar, o espírito não vai manifestar por ele na sua totalidade, né? No seu desejo total de se manifestar. Mas ainda assim, se for um espírito cheio de cólera, ele dá sinais, mesmo o corpo deficiente, ele dá sinais de que está muito cheio de cólera. Né? Pode estampar pelo olhar, pela boca, pela forma com que movimenta, mas a gente percebe. Então, a cólera não está no corpo, mas no ser que habita este corpo. E este ser vai manifestar essa cólera de acordo com as condições físicas também ali permitíveis, né, que esse corpo consegue liberar, também consegue dentro das suas possibilidades, né? E olha que interessante, ele ainda continua dizendo, olha, do mesmo modo que não dá aos outros vícios, né? Todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito. Então, para nós irmos pensando. Então, a gente vai observando, olha, que o homem pode modificar-se. Está lá no Evangelho, nesse capítulo 9. O homem pode modificar-se quando tem uma vontade firme. Então, eu já me reconheço uma pessoa que tem necessidade de uma autoeducação, né? Para eu reconhecer isso, eu preciso me observar. É necessário que eu observe os movimentos que eu faço. É necessário que eu identifique nas pessoas que convivem comigo se elas são felizes por estarem comigo, se elas se sentem bem,
né? Quando eu estou próximo, que reação eu causo com a minha fala, com a minha postura, com o jeito de resolver as coisas, as situações com essas pessoas. Isso é um feedback que eu vou tendo e que diz como é que eu estou precisando, né? Como é que eu preciso rever algo em mim, né? E também o próprio é, a gente sabe que a gente tem recursos, né? A gente vê lá no próprio Evangelho, no Livro dos Espíritos, nós sabemos de recursos, Santo Agostinho dá recursos para a gente pensar nessa ideia da autoeducação diariamente, né? Eu me reconhecer, eu reconhecer quem sou, como é que eu estou agindo e gradativamente ir melhorando a minha postura. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 919A, Santo Agostinho ele diz que não é uma receita, mas ele coloca para a gente uma sugestão, né, de como ele agir e que nós talvez possamos agir. Ao final do dia, ele passava revista em todas as suas ações e perguntava para ele mesmo, né, se alguém tivesse feito com ele o que ele fez para o outro, como é que ele reagiria? Se ele teria algo para perdoar, né? Se ele teria algo para pedir perdão a Deus. Então, são pequenas indicações, são pequenos exercícios que a gente pode fazer para a gente começar a se descobrir. E a partir disso, nós vamos entendendo quais são os pontos frágeis da nossa personalidade que está em construção, que precisa ser reparada, que precisa ser alterada para nós melhorarmos nessa vida de relação que nós temos. E olha que interessante, mais um ponto também que Hahnemann coloca para a gente. Olha, aquele que quer se corrigir, sempre o pode. De outra forma, a lei de progresso não existiria para o homem, né? Então, sempre podemos, mas lembramos aí que um ponto muito determinante para nós todos é essa perspectiva da descoberta, da autodescoberta, né? E de reconhecer e ser humilde nessa perspectiva de mudança. Então, nós temos essa necessidade. Aí começamos a extrair alguns fragmentos dessa mensagem, né? Quando diz assim para a gente, ainda as palavras. Nós fomos vendo as palavras, elas representam, né? Elas são uma espécie de fatores, né? É um dos fatores que determinam o destino das criaturas. Meus irmãos, nós formos listar, nós vamos ter muitos exemplos de pessoas que se complicaram com o uso de palavras, pessoas que passaram a amar mais a partir do momento em que ouviram certas palavras, pessoas que deixaram, né, de prosseguir com determinadas ações de futuro, de progresso, porque ouviram certas palavras e pensaram sobre elas, e isso desanimou, e frustrou, e quietou. Né? Pessoas que alavancaram a sua vida, porque com a autoestima baixa, buscavam palavras de estímulo e continuaram buscando e encontrando e foram alavancando a sua vida. Então, as palavras, elas determinam muito, né, o destino também de quem faz uso delas em favor de si mesmo. Então, um fato para a gente pensar. Outro ponto que nós encontramos, um recorte que também fazemos dessa mensagem, é quando Emmanuel diz assim, olha, e sempre novo, né? E sempre novo, mas repetiremos, ou seja, repetiremos. Então, Emmanuel está colocando aqui que, ao dizer isso, que ele vai repetir, outros espíritos também do escol dele irão repetir, porque pela palavra nós nos complicamos, pela palavra nós também podemos nos ajustar, podemos melhorar o quadro da nossa condição aí evolutiva. Então, é um sinal de alerta para nós todos, é uma produção do espírito, né? É uma produção nossa. Então, essa produção ela tem que ser sempre
com o viés do progresso, com o viés da melhoria, com a carga do bem. Enquanto isso não é possível por causa dessa falta de autoavaliação, do reconhecimento, da humildade, da mudança, então nós vamos receber e sim, termos sempre necessidade de recebermos os alertas desses irmãos superiores. E ainda ele coloca uma outra frase interessante, olha, existem palavras e palavras. Nós falávamos aqui daquelas que elevam e daquelas que deixam as pessoas numa situação de baixo autoestima. Palavras que podem destruir, palavras que podem elevar, e existem mesmo. E essas palavras, elas representam os seus falantes, né? Ela representa o ser que pensa, elas representam aquele que carrega dentro de si o bem ou o mal e que está reproduzindo, está produzindo no meio onde ele estiver. Nós colocamos um outro recorte um pouquinho maior, quando ele diz assim para nós, olha, referir-nos-emos, contudo, ao verbo que arroja de nós, temperado na boca com os ingredientes da emoção, junto ao paladar daqueles que nos rodeiam. Então, olha que interessante, usa certas figuras de linguagem, né? Temperado, o verbo, olha, temperado na boca com os ingredientes da emoção. Não é assim? A gente pode até pensar, mas se eu vou usar a fala, então a forma como sai é o tempero, né? Que eu carrego ali, dessa emoção que eu estou sentindo no momento em que eu uso essa palavra, que eu uso o verbo, na comunicação com os demais. Olha, o verbo que nos transporta o calor do sangue e a vibração dos nervos, o açúcar do entendimento e o sal do raciocínio. Olha que interessante. Não está dizendo que é isso tudo, né? O que eu sou está saindo ali. Um ser que pensa, né? Porque articula a palavra, né? Articula frases, ideias, que pode construir para o outro e comigo, e também pode destruir. Olha, e o sal do raciocínio, indispensável articulá-lo em moldes de firmeza e compreensão, né? Firmeza e compreensão. A firmeza também tem muito a ver com a lembrança de uma fala do Cristo conosco. Seja o seu falar sim, sim, não, não. Sempre quente ou frio, morno não. Né? Então, nós precisamos, isso define, ou vai definindo os nossos caminhos. Quando a gente diz assim, não sei se quero, não sei se vou, não sei se faço, não sei se devo, está dizendo que eu não conheço posturas, que eu sou tímido no avanço das situações, que eu não entendo, que eu não me interesso, ajo com indiferença, e que eu estou morno, né? Ser morno é não ser quente e não ser frio, é estar numa situação que não é agradável nem para a gente nem para os outros. Então, é a temperança, né? É o saber mesmo, a situação, é tomar corpo de si e numa situação. Olha aqui, então ele coloca ainda mais um pouquinho, a fim de não resvale fora do objetivo. Então, quem está morno não está pensando em consequências, não está pensando na vida futura, não está definindo seus próximos passos, a sua caminhada. E, por vezes, até deixa para outro definir, né? Porque esse ser morno é ser inseguro, é ser tímido, é ter medo mesmo. Então, nós precisamos nos livrar disso que nos segura e que faz com que paremos nessa caminhada, estacionemos e não avancemos, né? Outro recorte ainda que nós achamos muito interessante, Emmanuel é tão feliz, ele cita alguns cenários
onde a vida de relação acontece e onde nós vamos externando esse verbo. Ele começa falando do cotidiano. Olha, no cotidiano, o verbo, né? Ele precisa ser natural quanto o pão, simples no serviço da mesa. Olha, ser simples é ponto de equilíbrio. Nem ser complexo, né? Nem ser ausente. Ser simples, ser funcional, né? Então, ser natural. Então, ser natural é ser eu, mas numa condição de respeito à vida do outro, de respeito à minha situação nessa caminhada. Então, no cotidiano, ou seja, no dia a dia, no como eu estou vivendo. Então, prestar atenção que ele precisa ser o pão, né? Assim como o pão simples. O pão alimenta, e é considerado para muitos de nós uma melhor quitanda na mesa de nossa. Tem pessoas que pode ter o bolo, ter o pão de queijo, ter a geleia, ter outras coisas, mas o pão não pode faltar. Isso é histórico, isso é cultural, né? Mas também tem a ver com a nossa necessidade moral, a nossa relação com esse pão, ela data de uma caminhada evolutiva de longas datas, né? E aqui nos chama atenção para esse fato. Então, ser natural, quanto o pão simples no serviço da mesa, o alimento que já começa matando a fome. Olha, no intercâmbio afetivo, usar esse verbo, afeição de água pura. Olha que interessante, poderia ter deixado só até água, porque a água já serve para muita coisa. Mas quando fala água pura, não é interessante? Não é água poluída, não é qualquer água, né? É aquela água que serve para tudo, porque a água pura serve para tudo. Não é interessante isso? Olha, e nos instantes graves, façamos-lo igual ao bisturi. Olha que sábio exemplo do cirurgião que se limita, prudente, à incisão na zona enfermiça, sem golpes desnecessários. Então, o cirurgião, ele vai usar o bisturi do jeito que aprendeu, né? Do jeito que aprendeu, usar ali no limite, com a prudência, porque se ele cortar mais ou cortar menos, ele pode não auxiliar aquele paciente. Olha, na zona enfermiça, sem golpes desnecessários, e a cólera chega nesse quadro, né? Às vezes é um golpe que não vai trazer benefício para ninguém, muito pelo contrário, vai impedir o surgimento do bem, né? E interessante essa questão do cirurgião mesmo. Ele sabe o que está fazendo. Ninguém pega um bisturi sem saber o que ele vai fazer com esse bisturi. Nós, ao usarmos as palavras, ou a palavra, nós já temos informações de como devemos usá-la. Nós ouvimos do Cristo, antes do Cristo ouvimos vários outros profetas, né, dando exemplo do uso da palavra na construção de uma vida de relação melhor. Depois, com Cristo, toda uma afeição, né, amorosa, todo um suporte afetivo nas nossas questões de vida social. Depois, com a doutrina espírita, resgatando toda essa lição do Cristo com uma clareza, com uma nitidez, né? E vem trazendo para a gente isso, que nós temos informações de como, de que jeito, de que hora, que momento, com quem nós devemos usar a palavra, o verbo, né, os cuidados que são tão necessários para não agravarmos para o futuro. Todo momento que usarmos o verbo, nesse instante aqui, como diz, né, principalmente nesses instantes graves, é questionar, é pararmos um pouquinho, deixarmos a impulsividade e perguntarmos: se eu falar dessa forma com esse alguém, e depois? Né? E depois? Porque sempre tem um depois. E depois eu com essa pessoa e essa pessoa comigo ou os demais, né? Sem contar a vibração ruim que fica em todo o ambiente e as pessoas que convivem conosco, que participam dessa situação, né,
de ira, de cólera, fica toda envolvida nessa vibração. Alimentos, água, tudo pode ser danificado, né? Imaginemos as pessoas que estão em vigilantes e que podem sofrer dores de cabeça, dores de estômago e tantas outras questões também. Então, para a gente pensar. E também ele coloca outro cenário, nos dias tristes. Usemos o verbo como remédio eficiente sem fugir à dosagem. Olha, então disciplina aqui, né? Então a gente pode usar o verbo, mas prestar atenção que é com dose recomendada, né? Qual a recomendação do Evangelho? Porque o uso desse verbo, quem nos ajuda a dosar é o próprio Evangelho, né? A dosagem tem a ver com o interesse pelo outro, tem a ver com o nosso envolvimento, a nossa proximidade, tem a ver com aquela orientação do Cristo, amar o próximo como a si mesmo. Então, a dosagem passa por essas questões afetivas aí, para com o outro. E nós também continuamos extraindo mais um pedacinho dessa mensagem. Olha, palavras são agentes na construção de todos os edifícios da vida. Agentes quer dizer que produz ou desencadeia ação ou efeito. Olha, palavras são agentes. Então, quando colocar nessa expressão, são agentes, né? Então, vai desencadear, vai produzir ou desencadear ação e efeito, ou efeito. Então, toda palavra que sai de nós, ela carrega algo de mim. Então, mais um pedacinho para a gente pensar. Olha, lancemo-las na direção dos outros, com o equilíbrio e a tolerância com que desejamos venham elas até nós, né? Então, de que jeito que essas palavras estão vindo até nós? De que jeito que a gente está lançando? Então, de que jeito que eu quero que elas voltem, né? De que jeito que eu quero receber? É dando que se recebe, né? Essa recomendação lá de Francisco de Assis. Então, olha que interessante. Evitemos a ironia. Sarcasmo é tiroaísmo. Então, isso tudo é no uso da palavra, né? Então, evitar tudo isso. Outro fragmento interessante, olha, sempre que a irritação nos visite, guardemo-nos em silêncio, de vez que a cólera é tempestade magnética no mundo da alma. Então, a gente não deveria nem sentir a irritação, mas se sente, consegue reter, consegue ficar em silêncio, já a intenção, né, de falar ali já não aconteceu, já evitou essa fala, já é algo construído, uma pequena caminhada já está acontecendo em vias de progresso aí conosco, né? Depois, olha, qualquer palavra que arremessamos no momento da cólera é semelhante ao raio fulminatório que ninguém sabe onde vai cair. Ninguém sabe onde vai cair. Então, pode cair no lugar e fazer um estrago horroroso, de não volta mais, né? Um estrago que não tem conserto. E pode também, se bem usada, fazer um bem imenso, construir algo de muito grande, de muito valor para muita gente, né? E nós vamos lembrar aqui, no capítulo 9, quando Kardec traz as falas do Cristo, que são registradas lá em Mateus, no capítulo 5, versículos de 21 a 22, nós vamos lembrar uns momentinhos aqui, né, salpicando aí entre a nossa conversa e essa leitura, sobre a questão da fala. Olha que interessante, que é justo este capítulo, né, fragmentos deste capítulo que Emmanuel conversa nesse momento aí no livro da Esperança, quando ele diz assim, olha, sabeis que foi dito aos antigos, não matareis, e quem quer que mate merecerá condenação pelo juízo, né? Ou seja, essa lei de justiça aí acontecendo. Eu, porém, vos digo que quem quer
que se puser em cólera contra seu irmão, ou seja, com raiva, né, uma raiva intensa, uma ira, né, merecerá condenação no juízo. Que aquele que disser a seu irmão, aquele que disser a seu irmão raca, merecerá condenado pelo conselho. E que aquele que lhe disser, és louco, merecerá condenado ao fogo do inferno. Ou seja, esse fogo do inferno, nós podemos entender que muitas obsessões, muitos fatores de perseguição que nós vivemos na vida atual, pode ter a ver, né, com alguma situação de mau uso do verbo, numa uma situação aqui em que a gente fez mau uso e desencadeou uma mágoa muito profunda, porque, como já dissemos, o mau uso do verbo pode fazer muito estrago. Uma perseguição, uma obsessão pode durar muito tempo por causa disso também. Olha, e sequenciando aí, Kardec vai fazendo um comentário para nós, dizendo assim: olha, evidente se torna que aqui, como em todas as circunstâncias, a intenção agrava ou atenua a falta, mas em que pode uma simples palavra revestir-se de tanta gravidade que mereça tão severa reprovação? Né? Então, aqui a gente vai lembrando aqui, disser a seu irmão raca ou disser a seu irmão és louco? E aí, próprio Kardec também vai respondendo, olha, quando ele diz assim para a gente, é que toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei do amor e da caridade que deve presidir as relações entre os homens e manter entre eles a concórdia e a união. É que constitui um golpe desferido na benevolência recíproca e na fraternidade, ou seja, que aí há um rompimento na sequência, né? É que entretém o ódio e a animosidade. Enfim, que depois da humildade para com Deus, a caridade para com o próximo é a lei primeira de todo cristão. Então, é a lei primeira de todo cristão. O bom uso da palavra é um exercício de caridade, né? Um exercício, é um cumprimento da lei de amor e de caridade para com o próximo, tal como Jesus nos ensinou. E fugir desses preceitos, né? Fugir dessa sugestão, né, de ação que o Cristo passa para nós, esse convite amoroso, é cair em situações de refazimento no futuro, porque não tem outra forma. Nós haveremos de restituir a harmonia e a ordem que nós rompemos em qualquer circunstância, em qualquer cenário onde nós estivermos vivendo, convivendo, em utilização do verbo. Então, isso é muito sério para nós todos, isso é para a gente pensar por dias. Parece pouco, né? Porque a gente costuma dizer isso, né? Só disse isso, né? Mas não importa tanto o só disse isso. É a maneira, a vibração, a nossa intenção, que quando a gente não diz só isso. Na verdade, a gente coloca uma intenção de prejudicar o outro muito profunda que nós não conseguimos, às vezes, nem falar, mas no íntimo, e aqueles que nos conhecem desencarnados, aqueles que nos conhecem de anos aí pela convivência do passado, sabem até onde nós queremos chegar com aquilo que nós dissemos. Então, é muito cuidado, é muita atenção para realmente termos uma vida melhor, para subirmos, né, em categoria. Não tem jeito. Tudo aquilo que a gente considera de mínimo vai agravando se nós não formos atentos e fazermos as devidas correções no tempo oportuno. O tempo oportuno enquanto nós estamos a caminho uns com os outros. Então, nós não estamos hoje nessa atual encarnação com todos do passado, porque não teria jeito, não teria como.
mas estamos hoje com aqueles que temos a necessidade de melhorar, né? Não dá para seguir mais como estávamos vindo. Então, hoje o momento é com esses. Então, com esses, ajustarmos em todas as situações possíveis. É na fala, é no movimento ali, na distribuição das coisas, é nas oportunidades, é no clima, é na vibração, naquilo que nós conseguimos. E aquilo que nós não conseguimos, tentarmos assumir e reforçarmos que depende de nós. E lembram que o Espírito diz para a gente, Hahnemann, fala para a gente, quando a gente quer, nós sempre podemos. Quando queremos, sempre podemos vencer. Então, se ele disse isso, né, ele que conhecia a natureza humana e estava aí compondo, né, as mensagens de esperança e de bom ânimo durante o período da codificação, sabe o que estava dizendo. Meus irmãos, nós agradecemos a paciência de todos, esse exercício de paciência que vocês têm por nos ouvir, agradecemos ao convite que nos foi feito na pessoa do José Roberto, presidente da casa, Joana Dark, e agradecemos todos os demais aí companheiros e que possamos aproveitar cada momento que essa doutrina nos oportuniza para as nossas leituras e estudos e profundas reflexões, porque vale muito a pena nós lançarmos mão desses recursos doutrinários para a gente ir melhorando gradativamente. Nosso carinho, a nossa gratidão a todos. Até mais, muito obrigada.